Boa noite. No mesmo dia em que ficou internado por quase 7 horas, o presidente Michel Temer conseguiu que a Câmara dos Deputados derrubasse a segunda denúncia contra ele. Por volta das 8h30 da noite, o governo obteve os votos necessários para o arquivamento do caso. Você vê agora imagens ao vivo do plenário da Câmara, onde a votação foi encerrada há poucos instantes. O placar final foi 251 votos sim pelo arquivamento da denúncia, 233 votos não para que a investigação prosseguisse no Supremo Tribunal Federal e, além disso, foram registradas 2 abstenções e 25 ausências. Portanto, com esse placar, Michel Temer conseguiu impedir a investigação contra ele por organização criminosa e obstrução à justiça. E enquanto os deputados ainda discutiam o caso, no início da tarde, o presidente foi internado no Hospital Militar de Brasília com problemas urológicos, mas já recebeu alta. Ainda nesta edição do Jornal da Record, você vai ter a cobertura completa desta quarta-feira em Brasília. Nós voltamos a falar sobre o arquivamento da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha. Foi um longo dia na Câmara. Somente no final da tarde foi atingido o quórum necessário para o início da votação, que terminou há pouco com o arquivamento da denúncia. A queda de braço entre oposição e governo começou logo cedo. Enquanto os deputados favoráveis a Temer se esforçavam para conseguir o número mínimo de parlamentares dentro do plenário para dar início à sessão, do lado de fora a oposição fazia de tudo para impedir. Nós não entraremos no plenário, nós não vamos dar presença, porque o nosso objetivo é impedir o governo de garantir os 342 presentes. Com protestos e corpo a corpo junto aos partidos divididos, os oposicionistas conseguiram atrasar a abertura dos trabalhos. A quantidade necessária de deputados só foi atingida por volta de 10 da manhã. O primeiro a falar foi o relator da Comissão de Constituição e Justiça, Bonifácio Andrada, contrário à denúncia. Uma denúncia sem nenhuma base, é uma denúncia mentirosa, é uma denúncia vazia, é uma denúncia falsa. Não faz jus aos atributos do Ministério Público e nem tampouco faz jus à história republicana do Brasil. Em seguida, falaram as defesas do presidente Michel Temer e dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. O advogado Eduardo Carnelós questionou a delação do doleiro Lúcio Funaro, que serviu de base para a denúncia. A denúncia não trouxe nenhum elemento de prova daquilo que alega. O que se pretendeu com aquela denúncia, com essa denúncia que está agora sob apreciação de Vossas Excelências, foi atacar vilmente a figura do senhor presidente da República. A estratégia da oposição de esvaziar o plenário levou à necessidade de encerrar uma sessão para abrir outra no início da tarde, já que o regimento não permite mais de 5 horas de reunião sem que haja abertura de votos. Deputados indecisos, mesmo no local, decidiram não registrar presença, o que irritou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Não é possível que um deputado ou uma deputada, desde 9 horas da manhã, não tenha condição de ter vindo à Câmara de Deputados. Eu não vou esperar a vida inteira, eu vou esperar mais um tempo e vou encerrar. Só às 5 da tarde, com 348 deputados presentes, Rodrigo Maia abriu a sessão. O clima de tensão provocou discussões no plenário. Ele está gritando. Apoiado. Os seus gritos são audíveis e registrados pelo microfone. Sua Excelência está presente no plenário. Na tentativa de ganhar tempo, a oposição passou a ocupar o microfone. Às 6h30 da tarde, com 408 deputados em plenário, Rodrigo Maia abriu a votação. Vamos ao vivo agora a Brasília, onde o repórter Eduardo Ribeiro está. Ele acompanhou toda a votação no plenário. Boa noite para você, Eduardo. Como a gente viu aí, a discussão foi longa, mas a votação, quando começou, foi rápida. Em 1h30 tinha uma decisão já, não é isso? Chegou a ser até surpreendente, não, Adriana? Boa noite a você, mas somente nesse aspecto, porque o governo já esperava esse resultado. Na verdade, o placar da votação se tornou, de fato, irreversível nas contas do governo às 8h30 da noite, com um sonoro sim que veio de um deputado do Rio de Janeiro, Celso Jacob, deputado fluminense que cumpre pena de prisão em regime semiaberto pelo crime de
falsificação. Ele também havia votado a favor de Temer na votação de agosto. A partir dali era praticamente impossível à oposição conseguir os 342 votos necessários para autorizar o Supremo Tribunal Federal a dar sequência à ação criminal contra Michel Temer e 2 de seus principais ministros. Nos microfones, os argumentos que justificavam os votos eram políticos, econômicos, mas menos efetivamente jurídicos. Vale, inclusive, repetir o placar final da votação, que se encerrou somente agora há pouco, às 9h30 da noite. Foram 251 votos sim, a favor, portanto, de Temer, 8 a menos do que o governo obteve na votação de agosto e 233 nãos, 6 a mais apenas do que na votação de agosto. Tivemos 2 abstenções, o mesmo número da última votação, e um número bem maior de ausências. De 19, o número passou para 25. Os deputados estavam bastante preocupados em justificar para suas bases eleitorais a razão de seus votos em função do ano eleitoral de 2018. Agora, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou há pouco com jornalistas que vai focar todo o seu poder na agenda política do governo e da Câmara a partir de amanhã. De Brasília, Eduardo Ribeiro.